Agora no Conexão Poder a gente recebe o vereador Dilemário Alencar, ele que é líder do prefeito na Câmara e tem uma posição muito atuante aqui na capital, Cuiabá, sempre discutindo ações que são de relevância para a sociedade, muito próximo à sociedade. Nós que acompanhamos as suas redes sociais, a gente percebe diariamente, a gente até brincou, falou, nosso vereador tem uma agenda tão corrida, mas ele vai encontrar um tempo para estar aqui no Conexão Poder. Seja muito bem-vindo, vereador. Para mim é uma satisfação estar novamente aqui no Conexão Poder e fico à disposição de vocês para a gente falar sobre Cuiabá, falar sobre o meu mandato, também essa função de líder do prefeito da Câmara Municipal de Cuiabá. Um assunto que está muito quente, a gente vai começar por ele, a CPI CS Mob. Nós temos investigação de contrato, nós temos ali escutas oitivas de várias pessoas que já estiveram junto à comissão. Hoje tem também marcado uma reunião entre o prefeito lá na Câmara com o gerente da empresa. Conta para nós, vereador, como está essa situação, qual a sua análise, como o trabalho tem se desenvolvido. Tempos atrás o prefeito até questionou em relação à agilidade desse trabalho junto à comissão, seria ansiedade, como que o senhor encara tudo isso? Olha, veja, eu até entendo por parte do prefeito essa ansiedade, vamos dizer assim, para que realmente essa CPI venha no sentido de ajudar o Executivo a arrumar essa situação desse contrato que foi firmado pela gestão anterior. E a cada dia que a gente faz uma oitiva, a gente lê a documentação em relação ao contrato que foi feito, a gente percebe que há um apontamento muito forte da desvantajosidade desse contrato para o município de Cuiabá e para o cidadão cuiabano. O prefeito, na semana passada, teve que repassar, tá certo? Mais de 5 milhões para essa empresa, porque houve um bloqueio do Fundo Municipal de Participação, o FPM, né? E isso é dinheiro da saúde que está saindo, da educação, do tapa-buraco. Isso está angustiando muito o prefeito Abílio. E como ele fez alguns apontamentos através da imprensa, eu solicitei ao presidente Ranalho da CPI, também a membro titular, a vereadora Maísa, para que a gente convidasse o prefeito para falar das suas angústias, dos seus apontamentos, do estudo que eventualmente ele possa ter feito também desse contrato com a Procuradoria-Geral do município. E aí ele confirmou a ida dele, vai ser nesta quarta-feira, às 15 horas na Câmara Municipal, e também ao mesmo tempo nós convidamos o representante da empresa para que eles possam estar presentes lá e ali a gente poder ouvi-los, talvez ao mesmo tempo, não uma cariação, mas ouvi-los, dar a oportunidade de ouvi-los. E eu tenho que entregar esse relatório da CPI até no máximo dia 8, né, porque dia 10 vence o prazo, e penso que os apontamentos que o prefeito vai fazer, eu acho que vai contribuir, e também o próprio dono da empresa, que pela segunda vez a gente vai ouvi-lo, e aí a gente vai buscar fazer um relatório no sentido de que a gente tenha, tá certo, junto ao Tribunal de Contas, junto ao Ministério Público, para que esses órgãos possam dar uma contribuição no sentido da gente buscar, pelo menos, repactuar. Porque, assim, esse contrato só deu vantagem para essa empresa. O mercado municipal que está sendo construído para essa empresa está sendo construído com dinheiro público, dinheiro do povo cuiabano. As calçadas que estão reformando ali, aí tem duas praças que ele tem que reformar, também vai ser com dinheiro público. E quando ficar pronto esse mercado municipal, essa empresa vai explorar por 30 anos os aluguéis, enfim, todas as benfeitorias do ponto de vista econômico desse mercado que vai girar, vai ser para o cofre da empresa. Então, a gente quer que uma parceria público-privada, onde também essa empresa coloque dinheiro. Isso não só dinheiro da população cuiabana. E pelo que o senhor está assim, acompanhando todas essas discussões, existe da empresa também essa abertura para essa repactuação? O senhor percebe um ambiente favorável nesse sentido para que não tenha que existir um litígio? Porque, veja, a multa que foi estipulada, que foi pactuada com a antiga gestão em relação a essa empresa, se o prefeito Abílio quiser romper, vai ter que pagar uma multa draconiana de 100 milhões de reais. Por aí a gente já percebe que, poxa vida, como que para romper um contrato o ente público tem que pagar 100 milhões de reais
para uma empresa que praticamente não investiu nada de recursos próprios dela, e sim só recursos da Prefeitura de Cuiabá. Então, eu penso que se a gente não conseguir buscar uma repactuação que seja um contrato vantajoso para o município de Cuiabá, aí sim o prefeito Abílio, com esse relatório que nós vamos apontar, nós temos que convencer o Tribunal de Contas, temos que convencer o Ministério Público, para que haja um entendimento para buscar um rompimento com essa empresa, mas a Prefeitura fique livre de pagar essa multa. A Prefeitura não tem condição de pagar a multa. Nós recebemos a Prefeitura de Cuiabá com rombo financeiro de mais de 2 bilhões de reais. Para você ter ideia, só nesses 6 primeiros meses nós tivemos que pagar quase 400 milhões de dívidas da gestão anterior, senão a cidade parava. Então, ou busca um meio termo para trazer com que esse contrato seja vantajoso para o município de Cuiabá, ou então pedir apoio do judiciário para romper sem a obrigação da prefeitura pagar 100 milhões de reais de multa. Colocando nessa balança, vereador, se o prefeito optar pelo rompimento do contrato, vai ter que ser pago 100 milhões. Se esse contrato for mantido, para o público entender, quanto ainda vai ser pago durante esses 30 anos para essa empresa? Excelente pergunta sua. Aí eu vou mostrar muito claro onde está a desvantajosidade. Veja, para construir o mercado municipal e fazer algumas obras ali de revitalização de calçadas, essa empresa, ela mesma nos mostrou esses números, ela vai gastar por volta de 145 milhões. Só que essa empresa vai receber dos cofres da prefeitura 650 milhões de reais. Veja, dá uma diferença aí de quase 500 milhões de reais. Ah, mas é por 30 anos. Ok, só que é corrigido também esse valor de 650 milhões, certo? Pela correção, essa empresa, nesse tempo de 30 anos, pode receber da Prefeitura de Cuiabá na ordem de 1,2 bilhão de reais para a construção de um mercado, fazer algumas obras de calçadas, e o dinheiro do estacionamento rotativo, que essa empresa cobra do cidadão cuiabano, fica para ela também, né? Então, assim, fica muito caracterizado. Que vantagem que tem? A empresa vai gastar, a grosso modo falando, 145 milhões de reais, certo? E vai receber da prefeitura 650 milhões. Mas se caso esse contrato for rompido, como é que ficam as obras do mercado municipal? Não sei se vocês já conversaram sobre isso. Seria melhor que vocês indicassem ao prefeito atual Abílio que ele esperasse terminar as obras do mercado municipal para depois romper o contrato? Como é que vocês estão pensando nessa questão? Olha, veja, se o prefeito, por exemplo, resolvesse fazer um empréstimo junto à Caixa Econômica, um banco oficial, resolvesse ali buscar um empréstimo de 100 milhões de reais, a gente conseguiria terminar essa obra, melhorar ali algumas questões pontuais no centro de Cuiabá, mas esses 100 milhões aí, em 30 anos, a prefeitura não iria pagar 650 milhões de reais, certo? A gente se preocupa, a obra está avançando, eles ficaram de entregar em dezembro esse mercado, mas ontem mesmo eu estive lá, passando por lá, não sei se vai conseguir entregar em dezembro, né? Eu penso que a gente tem que achar um meio termo. Se essa empresa tem interesse de ficar aqui em Cuiabá, certo? Cobrando o estacionamento rotativo e construindo um mercado municipal para explorar durante 30 anos, que ela termine com o dinheiro dela essa obra do mercado municipal. A gente não pode tirar dinheiro, como eu disse, da saúde, da educação, do tapa-buraco, da iluminação pública, para passar para construir e depois ela explorar por 30 anos. Para mim não fecha essa conta, entendeu? Então, se é uma PPP, uma parceria público-privada, por exemplo, ela já está ficando com terreno. Ali, aquele terreno central de Cuiabá, quanto que não vale aquilo ali? Ela vai ficar por 30 anos. Seria uma espécie de um contrato, de uma concessão, por exemplo, para explorar por 30 anos. Quanto que ela não vai ganhar com aquele edifício ali durante esses 30 anos, né? O problema é que só está entrando dinheiro público nesse negócio. Vereador, diante da justificativa do prefeito Manuel Pinheiro, né, porque os senhores ouviram o prefeito, qual a sua opinião da justificativa dele diante de tudo isso? Olha, o prefeito Emanuel Pinheiro foi tão cara de pau, né, que ele fala que foi um super negócio, talvez para ele, né, sei lá. Porque, veja, ele ficou devendo para a empresa. Ele falou que foi um bom negócio, então por que ele não pagou
a empresa. O próprio contrato que ele fez, sabe quanto que ele ficou devendo? Deixou para o prefeito Abílio de passivo para essa empresa 9 milhões de reais. Ele mesmo não pagou, tá certo? Essa empresa ainda fez um aditivo, certo? Para que, caso a prefeitura atrase o repasse para a empresa, esse aditivo deu condições dessa empresa fazer os bloqueios no FPM. Para você ter ideia, é tão assim forte essa situação, que se o prefeito atrasar um dia o repasse, porque hoje nós temos que passar quase 2 milhões para essa empresa por mês, se ele atrasar, tipo assim, 5, 6 dias, essa empresa simplesmente manda um e-mail para o Banco do Brasil pedindo o bloqueio e o Banco do Brasil faz o bloqueio. Diante dessa atuação da gestão do Emanuel Pinheiro, nessa transição para a gestão do prefeito Abílio, a CS-MOB é um dos principais calcanhares de Aquiles, na sua opinião, assim, dos principais desafios? Não, nós temos muitos outros desafios. Veja, a gente pegou uma cidade com 2 bilhões e 400 milhões de dívidas, né? Pra você ter ideia, eu sou presidente da CPI do rombo dos débitos previdenciários, é outra coisa seríssima, certo? Só para a previdência do município, Cuiabá-Prev, a gestão do prefeito, do ex-prefeito Emanuel Pinheiro, deixou um rombo para o Abílio pagar de 108 milhões de reais. Ele descontou a alíquota previdenciária do salário do servidor e não passou para o Cuiabá-Prev. Aí também tem um rombo com a previdência oficial, que é o INSS, dos servidores contratados, servidores comissionados, que contribuem para o INSS. Aí se você colocar também o rombo em relação aos servidores do HMC, do Hospital São Benedito, da Limpurb, esse rombo pode chegar a 350 milhões de reais, que o prefeito Abílio vai ter que se virar nos 30 para pagar, porque se a cada 6 meses tem que renovar o certificado de regularidade previdenciária. Se você não renova esse certificado, a prefeitura fica impedida de receber recursos voluntários da União, do Estado. Quer dizer, complica a vida da prefeitura de Cuiabá. E considerando o papel do vereador de fiscalização, vereador, os vereadores na gestão do Emanuel Pinheiro não percebiam toda essa condução, como o senhor tem trazido aqui os números, parece-me uma condução desastrosa. Sim. Os vereadores não percebiam essa condução, essa forma, né, de gestão que poderia trazer esses impactos financeiros? Olha, os vereadores da oposição sim, inclusive aqui no Conexão Poder, eu estive aqui e denunciei várias vezes no sentido de falar, olha, alertando, a dívida hoje, o rombo da prefeitura de Cuiabá está chegando a quase 1 bilhão de reais. E eu achava interessante que eu fazia essas denúncias no meio de comunicação, fazia também na tribuna da Câmara, e o prefeito Emanuel Pinheiro nunca me contestava. Aí quando veio aquelas contas do próprio Tribunal de Contas apontando que ele estava devendo 1,2 bilhão de reais. E dentro desses valores estava esse rombo previdenciário. Eu denunciei várias vezes. E também a oposição na época, nós apresentamos mais de 22 pedidos de afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro, arrolando essas dívidas previdenciárias, dívidas do consignado. Olha só, o cara descontava também do salário do servidor aquela parcela do empréstimo consignado, do empréstimo que ele fez com algum banco, e ele não repassava o que foi descontado do salário do servidor para os bancos. Hoje, para os bancos, hoje o prefeito Abílio vai ter que pagar 52 milhões de reais de empréstimo consignado. Ou seja, o ex-prefeito cometeu, na minha opinião, crime de apropriação indébita. Mas ele está lá na casa dele, tomando uma Heineken, talvez vendo essa entrevista aqui, e zombando da cara do povo cuiabano. Deixou um rombo aí, arrebentou com a vida dos servidores, deixou os servidores com salários atrasados, a cidade de Cuiabá com mais de 100 mil buracos, toda suja, abandonada, e está lá, gravando vídeo. Como eu disse aí, tomando a cervejinha dele, a Heineken, e zombando da cara do povo cuiabano. Esse camarada, Emanuel Pinheiro, já tem provas mais do que suficientes que ele devia estar em outro lugar, né? Vendo o sol quadrado, não zombando da cara do povo cuiabano. Eu até queria aproveitar, Ana, só para a gente encerrar o assunto da CS-MOB, a gente tem acompanhado, inclusive, há umas 2, 3 semanas atrás, o Hanali chegou a comentar sobre indiciar o Emanuel Pinheiro por improbidade
improbidade administrativa por conta desse contrato firmado entre a prefeitura, na época que era comandada por ele, e a empresa CS-Mob. Esse posicionamento se mantém, vereador? Quando for entregue o relatório, encerrada a CPI, vocês vão entrar com esse pedido de indiciamento do Emanuel? Olha, veja, esse aditivo que ele fez para que essa empresa pudesse fazer bloqueios no FPM da prefeitura, foi feito através de um aditivo. Só que Emanuel Pinheiro, ele pediu um parecer para a Procuradoria do município. E o Procurador-Geral do município, nomeado por ele na época, fez um parecer e disse que ele não podia firmar esse aditivo sem consultar a Câmara Municipal, sem aprovação legislativa. Nós convocamos esse procurador. Ele foi lá na Câmara, entregou para nós, está aqui o parecer. O prefeito não poderia firmar esse aditivo dessa maneira, mas ele passou por cima da orientação da Procuradoria e firmou e está aí, descontando, né? Ou seja, fica muito caracterizado que nesse aspecto Emanuel Pinheiro cometeu improbidade administrativa e nós vamos relatar isso no relatório final. O senhor se manifestou solicitando a suspensão de multas aplicadas. Como que está essa questão? Essa outra questão, porque veja, essa empresa, não sei se você já percebeu, ela tem um carro que fica rodando, assim, eu acho com câmeras. Com câmeras, cheio de câmeras, e fica rodando ali o centro histórico, vigiando, né, para ver se você não pagou estacionamento rotativo, se você parou de forma inadequada. E desde que essa empresa assumiu com essas câmeras, com esse carro aí, e em fevereiro de 2024, ela já mandou mais de 80 mil notificações de multas para a CEMOB. E aí muitas pessoas me procurando. As multas advindas do estacionamento rotativo, quando você recebe na sua casa a notificação, ela vem sem a foto. A foto é uma forma de você se defender. Tem que mostrar qual que foi a infração que você cometeu. Então as multas que estão chegando, as notificações, está vindo sem a foto. Eu mostrei lá na tribuna da Câmara, já falei com a secretária, a nova secretária, Franciane, da CEMOB. Eu penso que isso caracteriza uma verdadeira indústria da multa. Os radares, os normais que tem aí, né? Quando você recebe a multa, vem a foto, né, ali mostrando se você furou o sinal, enfim, qual a infração você cometeu. Agora essa não, da CS-Mob, os caras mandam sem foto. Então para que esse carro? Eu te pergunto, para que esse carro que fica com um monte de câmeras aí, fotografando, aí quando chega a multa, isso será que é para a pessoa não recorrer, não ter a possibilidade de recorrer? Então isso aí é sério. Ah, mas pode ter ali uma situação ou outra que dá essa autonomia para essa empresa. Olha, se tem essa autonomia, é imoral. É imoral. É uma indústria da multa. E tem uma perspectiva de realmente suspender essas multas? Eu vi que o senhor ontem estava com a secretária Franciane na CEMOB. Tem uma luz no fim do túnel aí para os... Então, ela está esperando o final da CPI também, né? Nós vamos fazer esse relatório, colocar essa situação, né? Infelizmente, dentro do contrato, né? Dentro do decreto que o prefeito Emanuel Pinheiro, ele colocou essa possibilidade, né? Do envio, né, apontando alguns dispositivos, né, eu penso que mesmo que tenha algum dispositivo, o prefeito Abílio tem que, no mínimo, não deixar que continue. Tem que ir com a foto. Se o cara cometeu alguma infração, tem que ir com a foto. Então, assim, está muito bagunçado. Pra você ter ideia, essa empresa, ela não tem a cobrança fracionada. O que é essa cobrança fracionada de estacionamento rotativo? Você vai em qualquer capital, tem isso. Se você comprou ali, um exemplo, 30 minutos, certo? Se você usou 15 minutos, os outros 15 minutos você pode usar onde você quiser, no perímetro urbano. Não, você usou 15 minutos, você já perdeu tudo. Você comprou 60 minutos, você usou 20 minutos, o restante não fica acumulativo para você. Tem que ter a cobrança fracionada. Outra questão, ela não se responsabiliza pelo seu bem. Quando você comprou ali para estacionar na rua ali, essa empresa fez uma relação de consumo com você. Se roubaram o seu carro, ela tem que ser responsabilizada. Não está nem aí. O idoso, a pessoa com deficiência, tem que pagar estacionamento rotativo aqui na nossa cidade. Então foi feito um negócio muito perverso com a população de Cuiabá. Eu, particularmente, não sou contra o estacionamento rotativo, mas tem que ser um estacionamento rotativo honesto, transparente, certo? Que seja bacana para ter a população da população. Dessa forma aí,
eu vejo que não tem aprovação da população. E, vereador, o senhor sendo líder do prefeito e também tendo esse papel de fiscalizar, como o senhor avalia a maneira como o prefeito tem lidado com esses desafios? Então, o prefeito Abílio vem de uma escola de fiscalização, né? Ele foi vereador junto comigo, com o Velaton, com o Bucic, com o Diego. A gente formava aquele famoso quinteto que, inclusive, quase nós ganhamos a eleição em 2020 contra o grupo do Emanuel Pinheiro, perdemos por 1%. Depois o Abílio veio para a federal, foi o segundo mais votado e ganhou a eleição agora em 24. Evidentemente que o Abílio não tem um grupo grande, né? A gente está sofrendo nesse primeiro ano, justamente porque às vezes você não tem as pessoas, vamos dizer assim, com conhecimento político, que a máquina política é diferente da privada, da iniciativa privada. Você foi secretário e você sabe. Para você comprar ali um saco de cimento na iniciativa, na pública, você tem que fazer uma licitação, às vezes demora 6 meses para você comprar esse saco de cimento. Não, na iniciativa privada você vai ali, comprou na hora, talvez até mais barato, né? Porque você tem a opção ali de pesquisar mais. Então, é uma roda enferrujada e nós estamos trabalhando ainda com orçamento, com planejamento orçamentário feito pela gestão anterior. Pra você ter ideia, o Emanuel Pinheiro deixou só 20 milhões para a compra de medicamentos, quando historicamente sempre a Prefeitura de Cuiabá gastou por volta de 100 milhões de reais para não deixar as unidades desabastecidas de medicamentos. Ele fez isso, penso eu, de propósito, para jogar aquelas caças de banana para dificultar a gestão do prefeito Abílio. Então, nesse primeiro momento, a gente tem as nossas dificuldades, mas estamos ajustando. Eu pontuo muito bem. Vocês lembram quando Mauro Mendes assumiu o governo do Estado, ele pegou também o Estado praticamente falido. Nos 2 primeiros anos, Mauro Mendes foi vaiado. Ele foi vaiado no interior do Estado, ele foi hostilizado e tal, mas ele teve que ir ali trabalhar nos 2 anos para ajustar a máquina e depois deslanchou. Hoje é considerado um dos melhores governadores da história do nosso Estado. E com o Abílio não vai ser diferente. Nós vamos passar dificuldades nesses 2 primeiros anos. Pagar essa dívida de 2,2 bilhões não é fácil. Nós vamos ter que consertar Cuiabá, aquela história, né? Consertar o pneu furado da bicicleta, você pedalando, né? Trocar o pneu com o carro andando. Eu estou otimista. Se não fosse esses 400 milhões de reais que nós tivemos que pagar nesses últimos 7, 8 meses, a cidade teria avançado mais. Olha, não sei se você lembra, até junho, o que o povo de Cuiabá mais reclamava era buraco. É buraco aqui, buraco acolá. Você pode observar que parou a reclamação de buraco. Por quê? Avançou, que é um ponto que incomoda muito a população de Cuiabá. Houve uma força-tarefa. Com a chegada do Velaton, a cidade está mais limpa, certo? A iluminação pública está melhorando. Nós vamos entregar agora, até o final do ano, o primeiro centro médico infantil de Mato Grosso. Vai ficar fantástico para uma unidade de saúde exclusiva para atender as nossas crianças, né? Estabelecemos no domingo tarifa zero no transporte coletivo para beneficiar a população mais humilde, para ela poder visitar ali no final de semana, ir na igreja e nos pontos turísticos da nossa cidade. Então tem muita coisa boa que mesmo diante dessas dificuldades nós encontramos. E quando que cai a arrecadação? A arrecadação geralmente cai no segundo semestre. Sim. Só que nós tivemos que pagar 400 milhões no primeiro semestre. Então, realmente, nós estamos numa dificuldade danada em termos financeiros. Acho que a gente vai terminar bem, entregando o Centro Médico Infantil, e o ano que vem vai ser um ano de dificuldade também, mas vai melhorando aos poucos. E no final dos 4 anos da gestão do prefeito Abílio, eu penso que a gente vai entregar uma cidade bem melhor. Primeiro, porque não vai parar caminhão, aliás, não vai parar carro da polícia, camburão da polícia, como era rotineiro na gestão anterior. Foram 22 operações policiais na gestão do ex-prefeito Emanuel Pinheiro. Assaltaram a prefeitura de Cuiabá. É por isso que ficou 2,3 bilhões de dívidas. E o que ele precisa, senhor, na sua avaliação, assim, na forma de gestão, melhorar ou ajustar? Olha, eu penso que o Abílio agora tem que buscar uma parceria mais sólida com o governo do Estado. Apesar que o governador Mauro Mendes está investindo na nossa cidade, nesses últimos 4 anos, mais de 2,5 bilhões.
com a entrega do hospital central, eu acho que vai ajudar muito a saúde da nossa cidade, né? Entregou várias escolas padrão A, Mauro Mendes entregou nos bairros de Cuiabá, ajudou a asfaltar, mas eu penso que agora o Abílio tem que buscar uma parceria pro governo do Abílio, para a gestão do Abílio, né? Para a marca dele, porque ele está apagando incêndio de uma gestão passada. Exatamente, né? Eu acho que ele tem que buscar esse diálogo, ele está ali muito colado com o vice-governador, o Piveta, hoje mesmo o Piveta está entregando maquinários para a agricultura familiar, então acho que o Abílio tem que buscar essa parceria sólida com o governo estadual e também buscar fazer um apelo aos deputados estaduais. Veja, a maioria dos deputados estaduais tiveram voto em nossa cidade. Hoje os deputados estaduais são uma máquina no sentido de emendas impositivas. Os deputados estaduais, cada um tem quase 30 milhões de reais de emendas impositivas, não é isso? Por que não também colocarem Cuiabá, ajudarem a reconstruir Cuiabá? Inclusive eu estou querendo apresentar na Câmara Municipal uma espécie de uma comenda, né? Deputado amigo de Cuiabá, para estimular, para ver qual deputado coloca mais emenda, mais dinheiro na cidade de Cuiabá, na capital. Vamos ver qual que é o deputado que vai ser campeão nessa corrida que nós vamos promover lá na Câmara Municipal de Cuiabá. Interessante essa proposta. Em relação às secretarias, né? A gente tem aí muitas dinâmicas, fusão de secretaria, remodelação de secretaria, e causa preocupação muitas vezes aos segmentos. Eu acompanho de muito perto o segmento da cultura. Troca de secretários. O Johnny Everson se posicionou, manifestou no grupo, do qual eu faço parte também, dizendo que seria uma fusão transitória por questão de economia, né, questão de financeira, mas que era transitório, então dizendo à classe que isso não iria impactar na política pública desenvolvida aqui. E eu trago isso para todos os ambientes. Qual que é a sua visão dessa questão de secretaria, junta secretaria, separa secretaria, junta secretaria? Elas estão sendo feitas, essas fusões, a partir de estudos técnicos, isso requer tempo, o senhor acha que é transitório, é uma experimentação? Na verdade, é necessidade de economia, né? Eu esqueci de falar aqui, mas, por exemplo, precatórios. Nós vamos ter que pagar por volta de 40 milhões aí até o final do ano de precatórios que não foram pagos, entendeu? A questão do passe livre, do subsídio do passe livre, né? Nós vamos ter que pagar aí quase 30 milhões também neste ano. Então, a Prefeitura de Cuiabá não é um pé de manga ali que você vai lá com um pé de dinheiro, né? Então, a arrecadação não supre hoje as dívidas. Hoje a Prefeitura trabalha no vermelho, né? Então, o Abílio, quando busca fazer essas fusões, é no sentido de ver se torce bem ali para economizar, né? Mas não está perdendo a característica, né? Por exemplo, o secretário Johnny Everson, ele continua com autonomia orçamentária, né? O secretário que vai fazer o ordenador de despesa é o Amauri, mas ele tem aqui autonomia orçamentária. Mesma coisa do Jefferson, do esporte. Então, vão continuar nos mesmos prédios, tocando ali, mas buscam a economia, um enxugamento de economia, de direcionamento, porque eles vão trabalhar em transversalidade, né? O esporte tem muita coisa da cultura, a cultura tem muita coisa do esporte, vice-versa. Então, é nesse sentido. Também a Secretaria de Trabalho, Agricultura, Desenvolvimento Econômico tem muitas transversalidade, no sentido de buscando economia. Será desafiador para os gestores. Nós vamos ter que pagar o 13º. Você sabe quanto que é a folha hoje, bruta? É por volta de 130 milhões de reais. Emanuel Pinheiro, nos últimos 12 meses da gestão dele, ele só pagava folha líquida. Ou seja, ele não pagava, por isso que ele não passava o descontado do consignado para os bancos, ele não passava a obrigação previdenciária para os órgãos pertinentes, por isso que ficou esse rombo aí. Não, o Abílio, desde janeiro, além de ter pago a folha atrasada, né, as 2 folhas atrasadas, o 13º e dezembro, ele está pagando a folha bruta, certo? É um desafio, e também a arrecadação que foi proposta pela e-gestão de 5,4 bilhões, nós vamos apurar no máximo 4,9 milhões de reais. É um desafio.
Falando nessa junção das secretarias, né, mudança de alguns secretários, a gente acompanhou também nas últimas semanas, vereador, que com a volta do Chico 2000 e Sargento Joelson, Felipe Correia saiu da Câmara Municipal e voltou para a Prefeitura, mas agora com o cargo de secretário de Relações entre a Câmara de Cuiabá e a Prefeitura da capital. E isso gerou alguns apontamentos, algumas críticas, no sentido de que hoje na Câmara a gente já tem o senhor como líder do prefeito. E aí agora foi colocado o Felipe Correia como secretário de Relações, mas a gente também tem o Ananias como secretário de Governo. E nas últimas semanas o Abílio também definiu a Samanta como vice-líder na Câmara. Isso não parece um excesso por parte da prefeitura? Isso não gera uma certa... Parece meio que intimidativo para os vereadores da oposição terem tantos representantes da prefeitura dentro da Câmara? Como que o senhor recebeu isso? Olha, veja, em junho eu comecei a provocar o prefeito Abílio porque eu não tinha vice-líder. Uhum. E para mim realmente ficou muito... eu fiquei muito assoberbado de tarefa. A questão da liderança, a questão de ver os projetos, tem a questão do meu mandato, né? Eu tenho que continuar, eu sou um vereador atuante, sim, certo? E eu vinha cobrando o prefeito Abílio, olha, tem que colocar um vice, porque quando você tem um vice-líder, você divide as tarefas ali. Então até junho, julho, agora que ele resolveu colocar a Samanta. Uhum. E o Felipe, quando o Felipe foi lá para a Câmara no lugar do Chico 2000, uhum, ele começou a me ajudar muito. Ele começou a fazer os contrapontos, né? Quando eu não estava no plenário, ele fazia mesmo sem ele ser o líder, o vice-líder. Ele começou a me ajudar muito. Aí voltou o Chico 2000. E aí eu tive na prefeitura, conversando com o prefeito, falei, olha, nós temos que achar uma solução para o Felipe continuar me ajudando. Principalmente agora, nesses últimos 3 meses, que nós vamos ter que aprovar a LOA, ou seja, o orçamento da prefeitura para 2026. Nós não podemos errar na feitura, no diálogo com os vereadores, no orçamento para 26. Nós temos que garantir mais recursos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, certo? Porque se você não faz um orçamento, e aí quem aprova são os vereadores. E eu falei, prefeito, para mim sozinho não vai dar. Eu cuidar da LOA, ainda tem o PPA, o Plano Plurianual. Nesses 30 dias, desses 90 dias, eu não vou dar conta, né? Foi quando ele falou, o que você acha da gente trazer o Felipe para ele cuidar da questão da tramitação dos projetos? Falei, ótimo. Então hoje ele está lá, ele já me entrega praticamente mastigado, até na questão das defesas, aí eu já entrego para a base esse material, que fica mais fácil defender no plenário, então ele está fazendo essa interface. Uhum. Não foi criado uma secretaria para ele, foi criado, e nem o DGA não foi criado, certo? Foi criada a nomenclatura desse cargo, uhum, e ele está ali junto com a Ananias. Tanto é que na semana passada nós fizemos uma reunião com toda a base nossa. Olha, quando eu assumi a liderança, nós tínhamos por volta de 14 vereadores na base, hoje nós já estamos chegando a 20. Sim. Todos os projetos do prefeito Abílio foram aprovados na minha gestão como líder, né? E agora com a chegada do Felipe e também da Samanta, certo? Está me ajudando. Ontem mesmo, por exemplo, eu fui dar uma entrevista numa rádio aqui local, uhum, e foi 9 horas da manhã. Quando eu cheguei era 10h30, mas a Samanta estava lá. Porque senão eu não consigo nem sair da Câmara Municipal em alguns casos emergencial. É uma força-tarefa. Então foi uma força-tarefa, uhum, principalmente para atravessar esses próximos 90 dias. Vereador, o senhor vem de um partido, né, faz parte de um partido que é muito forte, né? A União é muito forte aqui em Mato Grosso, tem uma representatividade muito importante em todas as esferas. Temos o governador Mauro Mendes, né, um governador que se destaca. Existe aí todo esse burburinho das eleições 2026, a possível candidatura dele para o Senado. Ele tem sido apontado por todos os lados, né, que fazem parte da base dele, mas também aqueles que nem fazem, mas como um nome certo para o Senado. E nessa condução dessas eleições existe
para o senhor alguma uma pretensão de pré-candidatura a deputado estadual? Eu digo isso porque eu já li, que o senhor dizendo que não, porque eu li na mídia, né? Dizendo, não, vou ser candidato, tanto quanto eu já li, vou ser. Então, afinal, existe essa pretensão da candidatura a deputado estadual? Olha, eu estou no 4º mandato de vereador de Cuiabá. Assumi essa liderança do prefeito Abílio. Vou ser franco para vocês. Eu estou, assim, muito empenhado de o prefeito, a gestão do prefeito Abílio dar certo. Porque a gente dando certo, lá na frente, entregando uma Cuiabá melhor, certo? A gente constitui também um novo grupo político aqui no estado, né? Então eu tenho trabalhado 24 horas nesse sentido, para ajudar a realmente reconstruir a nossa cidade em várias áreas. O prefeito Abílio tem colocado que possivelmente a Samanta, a primeira vice, a minha primeira vice, né, mas a primeira dama do município de Cuiabá, possivelmente ela vai ser candidata a deputada estadual. Se constituir esse panorama, certo? Eu, como líder, eu vou disputar voto com a primeira dama. Uhum. Então eu prefiro continuar ajudando o prefeito Abílio nessa missão de a gente entregar uma Cuiabá melhor em 28, certo? Agora, política é igual nuvem, né? Já dizia Ulisses, né? Uma hora você olha aqui e está assim, outra hora está do outro lado, né? Exatamente. Então, de repente, lá na frente, pode mudar os planos, certo? Mas hoje meu propósito é continuar na liderança para ajudar o Abílio a entregar uma Cuiabá melhor em 28. Fico com uma curiosidade, Ana, com relação a apoios. Porque assim, vereador, o senhor é do União Brasil, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, é do União Brasil, ele provavelmente vai para o Senado e ele já declarou que o voto dele certo para o governo é o Pivetta, que é o vice-governador. Mas, do outro lado, nós temos também o apoio do PL e do Abílio no Wellington Fagundes. O senhor sendo do União Brasil, partido do governador que certamente está apoiando o Pivetta, mas sendo base e líder do prefeito na Câmara, que é do PL e que deve apoiar o Wellington Fagundes, não fica um pouco dividido na decisão de quem apoiar o governo do estado? O senhor já pensou, já definiu isso, como vai ser? Olha, eu sou do União Brasil, né? Partidariamente eu estou definido, eu estou no União Brasil, faço parte do grupo do governador Mauro Mendes, tá certo? E o prefeito me convidou para ser o líder dele, né? Ele é do PL. Sim. Né? Se o União Brasil, na convenção, definir que o candidato é B, eu vou apoiar o candidato B. Se o PL definiu que o candidato é A, o prefeito Abílio possivelmente vai apoiar o candidato A. Né? Eu vou ter que seguir aqui a direção partidária. É por isso que eu tenho dito em entrevistas, e até fui contestado pelo ex-governador Júlio Campos, porque qual que é a tese que o governador Mauro Mendes está levantando? Né? De uma possível candidatura do vice-governador Pivetta em 26. Sim. E a tese é o seguinte: o Pivetta é o quadro mais preparado para dar continuidade à boa gestão de Mauro Mendes nos últimos 2 mandatos. Olha, Mato Grosso virou um canteiro de obras. Eu já falei aqui, a gestão do Mauro está aplicando mais de 2 bilhões de reais na nossa cidade de Cuiabá. É uma gestão divisória de águas mesmo, em relação a governos anteriores. Se a gente colocar um vice-governador que já está ali acostumado a essa rotina da boa política da gestão Mauro Mendes, eu acho que quem ganha é Mato Grosso. Por isso que eu defendo a tese do governador Mauro Mendes. Se realmente a convenção do União Brasil lá na frente resolver apoiar o Pivetta, eu estou junto. Vereador, gente, né, é um assunto que está muito agora quente, que é a PEC da blindagem, chamados por muitos de PEC da bandidagem. A gente vê aí as pessoas se dividindo, tivemos manifestações, e ele faz essa pergunta porque diz respeito ao Legislativo Nacional, porque trata, né, essencialmente desse ambiente. Qual a opinião do senhor? Olha, eu vou ficar com a opinião da senadora Damares, né, que é do PL, né, e eu acho que tem que ter algumas mudanças, certo? E evidentemente que alguns deputados federais, senadores têm defendido sobre a questão da perseguição do STF.
Isso é notório. Isso é notório. Tem uma perseguição, sim, né? Hoje, se você é um deputado de direita, você é perseguido. Os caras da esquerda falam o que querem, parece que o STF não vê nada, né? Agora um cara da direita. Mas assim, eu penso que, como a senadora Damares, a gente tem que buscar com que os deputados tenham tranquilidade em relação à perseguição, seja do STF ou de qualquer outro órgão, mas não pode se blindar ao ponto, certo, de o deputado poder fazer tudo e não ser punido. Aí não, eu penso que não está correto. A gente tem que ter o cuidado também, né, do crime organizado, aproveitar uma situação dessa aí para financiar políticos, porque vão ficar totalmente blindados. Então eu penso que tem que ter um meio termo. Né? Então, da forma como está a PEC da blindagem, o senhor é contra, desta forma? Tem que ter um meio termo. Eu acho que o deputado tem que ter tranquilidade de fazer o seu mandato sem ficar com medo de perseguição, seja de A ou de B, seja do STF ou de outro órgão, mas se ele cometeu crime, se ele cometeu desvio de conduta, ele tem que ser, evidentemente, julgado como qualquer outro cidadão. Eu, na verdade, achava que tinha que acabar com um foro privilegiado, entendeu? Esse que seria o correto, certo? Mas se o deputado cometeu algum crime, que ele venha responder aqui na primeira instância, certo? Aí hoje, se o deputado comete crime, eles vão ser julgados por quem? Pelo STF. Aí fica esse temor. O correto seria acabar com a questão da prerrogativa constitucional do foro privilegiado. Acaba com isso, que eu acho que é um avanço para o nosso país. Vereador, eu, pesquisando as suas redes sociais, me chamou muita atenção um projeto, uma lei, né, já é lei, da proibição de danças obscenas e conteúdo sexual relacionado à erotização precoce. Eu pergunto isso porque a gente tem agora tão recente, né, o Felca que se manifestou a questão da erotização de crianças. Nós temos um número que é muito grave em Mato Grosso, do abuso de crianças, da violência cometida contra crianças e adolescentes, mortes de crianças e adolescentes. Isso faz parte dos discursos, mas pouco se vê ações efetivas. Ontem eu tive a oportunidade de entrevistar a presidente da Ampara, que é da proteção e apoio à adoção. Então, crianças em adoção, elas são vítimas, elas foram maltratadas, retiradas, né, do seu espaço familiar. Então, tudo isso diz respeito à infância e adolescência. E o senhor traz uma preocupação em relação à erotização precoce, que, de certa forma, é uma proteção da infância, no sentido de evitar para que essa criança possa ser até vítima de abuso, de estar em um ambiente que possa ser vista como um objeto sexual e vista de um olhar criminoso desejável. O que lhe conduziu nesta legislação? Olha, eu frequento muito as escolas, né? Principalmente as municipais, e já vi em oportunidades de alguns eventos sociais nessas escolas, né? Aí colocam aquelas músicas muito que levam à erotização precoce das crianças, aí fica aquele ritmo, e isso me preocupou. Aí eu tive essa ideia, falei, não, vou fazer uma lei que proíba qualquer apresentação que tenha cunho de sexualização, que leve a criança à precocidade desse assunto, entendeu? Eu acho que criança não está lá na escola para aprender português, matemática, brincar, aquela brincadeira saudável durante o recreio, certo? Até mesmo as danças, mas que sejam infantis. Infantis, quantas músicas infantis nós temos bacanas, né? Aí coloca ali a criança, sabe, aquelas músicas, não dá, para mim não dá. Como foi recebida essa lei? Foi boa, aqui no município de Cuiabá, o prefeito sancionou, né, as diretoras das escolas, ninguém assim, contestou, né? Eu estou até divulgando, né, que se algum pai, alguma mãe vê alguma encenação, porque não é só a música também, tem um teatrinho, tem né, outras questões, além da música, né? Aí eu tenho falado, tenho divulgado nas minhas redes sociais, se as mães verem algum conteúdo que leve à erotização precoce nas escolas, para elas entrarem em contato comigo, que tem uma lei assim e tal, mas
graças a Deus eu não tenho recebido denúncias desse sentido. E vereador, e sempre assim, com a preocupação de que é preciso separar o que é a erotização e o que é a orientação e a orientação dessa criança para que, se ela estiver em uma situação de ser vítima, ela consiga identificar e denunciar. Como é o trabalho do senhor frente a a infância e adolescência aqui no essa lei também orienta nesse sentido também, né? De ter ali os professores terem momentos de orientar as crianças, porque muitas crianças às vezes também são vítimas dentro das próprias casas. Sim, né? as pesquisas indicam que as crianças são vítimas, em sua maioria, dentro de casa, e daquele que ela entre os que ela mais confia. E muitas vezes ela não percebe que está sendo abusada. E aí, enquanto uma professora, um espaço de escola é importante para que ela possa identificar esses indícios. Pois é, veja, se a criança está sendo abusada dentro da casa dela, aí ela fica lá dançando música erótica dentro da escola, só vai contribuir para essa criança ficar muito confusa. Muito vulnerável. Muito vulnerável, entendeu? Então, acho que essa lei é bacana, não estou tendo assim, denúncias nesse sentido. Só que a gente tem que fiscalizar, né? Outra coisa é a lei que eu tenho da Maria da Penha, né? No mês da mulher, essa lei obriga todas as escolas a fazerem a semana da Lei Maria da Penha. Para quê? Para ensinar nossas crianças, desde pequenininha, que não se bate mulher, não se agride mulher, se o papai está fazendo isso ou aquilo, a forma que ela tem para denunciar, entendeu? Eu acho que se a gente jogar a semente na cabeça das nossas crianças, ela vai se tornar um adulto mais consciente dos seus direitos, dos seus deveres. Até porque recentemente, né, nós estivemos participando da apresentação pela delegada Judá dos números em Cuiabá, então foi a violência, os bairros, né, em que essas violências estão mais presentes. Isso tudo são dados que direcionam o vereador na elaboração dos seus projetos de lei. Correto, são os dados. A gente faz geralmente uma lei diante de dados, diante de sentimentos, né? Por exemplo, se vocês me permitem, eu estou muito preocupado com a questão da droga aqui em Cuiabá, né? O centro histórico nosso de Cuiabá, eu não sei se vocês viram na minha rede social, eu fiz um vídeo mostrando como que está a Praça Alencastro. E na frente da Prefeitura de Cuiabá. Já levei essa situação para o prefeito Abílio, porque se não tomar uma atitude, né, seja de acolher essas pessoas, seja de ter um programa que oriente e dê a passagem para essas pessoas voltarem para o seio das suas famílias, porque tem que ter também o acolhimento. Se não acontecer isso, a Praça Alencastro vai virar uma praça da Sela em São Paulo, que foi tomada conta pelas pessoas que consomem drogas, faz o assalto. Eu fico ali na porta da prefeitura, de vez em quando, quantas mulheres me abordam e falam, olha, eu não consigo passar aqui, eles me assediam, eles tentam me assaltar, certo? Praça Alencastro. Aí você anda mais um pouquinho, lá na Praça Ipiranga está quase a mesma coisa. Semana retrasada eu fui fiscalizar ali a praça, não sei se vocês viram o vídeo, Rachid Jaldi, porque os moradores me chamaram lá, os comerciantes. Tem um espaço lá, que era para ser uma lanchonete, um ponto de táxi e tal. Bacana ficou, certo? Mas está sendo tomada de conta por pessoas que fumam droga. E fui lá fiscalizar, o cara saiu quase foi um pedaço agredido. de pau, quase veio para cima de mim. Se ele jogar aquele pau, ia me machucar, certo? Está dessa forma, se não tiver assim, um enfrentamento em relação a essa situação, e eu vou começar a fazer essa fiscalização mais forte em relação a essa questão do consumo da droga. Eu até apresentei um projeto de lei, vai dar uma polêmica danada, mas a gente tem que chamar a atenção. Que diz esse projeto? Nesse projeto de lei, eu estou proibindo que nos espaços públicos, praças, enfim, seja proibido fumar maconha. Talvez você pode falar assim, mas maconha já é proibido. Não, maconha, você vai em qualquer lugar dele que está fumando, o crack está fumando, entendeu? Você anda ali, tá os caras fumando lá e não acontece nada, né? Então eu fiz esse projeto para dar polêmica mesmo, entendeu? Nós temos que levantar essa questão da droga, está acabando com nossa juventude, está acabando com família, porque quando você tem um filho drogado, esse problema vira um problema da família, arrebenta com a família, não é certo? Então nós temos que levantar essa situação. Eu estava vendo, tem um programa lá na cidade de
Florianópolis, o prefeito lá falando sobre essa questão do enfrentamento das pessoas que, moradores de rua, cada dia aumenta mais. Aí o morador de rua fica ali no centro da cidade, ele fica tão vulnerável, passa a fumar droga, a consumir droga. E olha, eu tenho umas denúncias que eu vou levar para conhecimento da Secretaria de Assistência Social, que essas pessoas que ficam ali nas praças, elas têm o benefício do auxílio do governo federal, né? E a denúncia que eu tenho é que os traficantes ficam com o cartão benefício. Eles ficam com o cartão, certo? Com a senha dessas pessoas, certo? E ali eles alimentam essas pessoas com droga, dá o famoso corote, né? Que é a pinga. Eu recebi essa denúncia, eu vou conversar com a secretária de Assistência Social, porque tem mais ou menos ali umas 200, 300 pessoas, a grande maioria tem esse benefício do governo federal. Eles até falam lá nas rodas, né, que eu estou ali conversando, que é a Bolsa Droga, né, que o cartão fica já na mão do traficante. Olha só, é uma coisa seríssima que eu vou levantar junto à Secretaria de Assistência Social. Esse projeto transversal para que realmente a gente tenha resultado. Exatamente. Envolvendo a Secretaria de Assistência Social, a questão de segurança pública, ordem pública, a saúde, que é importantíssimo, consultório de rua. Inclusive o prefeito Abílio, no início do ano, ele tentou ver se organizava a entrega da marmita, né? Ele queria centralizar no local, né? Para que eles fossem lá, se alimentassem, ali eles teriam uma assistência social, encaminhamento para emprego, alguma coisa nesse sentido. E em algum local veio o Ministério Público, veio outras autoridades aí, não, tem que entregar em pontos distintos. O que acontece? Eles pegam aquele marmitex, certo? Aí eles jogam a sobra de comida sobre as calçadas, sobre as ruas, e eu desafio vocês a irem comigo ali no centro da cidade. E olha, dentro de uma boca de lobo, é cheio daqueles vasilhames que são entregues para essas pessoas. Aí tem a questão das ONGs que entregam também, né? Eu penso, e lá em Santa Catarina está acontecendo isso em Florianópolis, o prefeito falando sobre isso. Não, nós vamos entregar a comida, mas de forma organizada, num local que eles possam ir lá, se alimentar, ter um atendimento para encaminhamento de emprego, para encaminhamento da desintoxicação, né? Enfim. Tratamento humanizado. Porque à medida que você leva a comida todo dia, na verdade você vai incentivando o cidadão a ficar naquele círculo vicioso, não é? Ele devia buscar em determinados locais, a prefeitura colocar uns 2, 3 locais em pontos estratégicos, essas pessoas irem lá. Mas por que a pessoa não pode andar talvez 1 quilômetro, 2 quilômetros para ir buscar comida? Eu me lembro quando eu estudava aqui no Presidente Médici em 77, eu andava 5 quilômetros a pé para chegar no Presidente Médici, para estudar. Então, assim, eu penso que essa questão de você entregar comida 3 vezes por dia e tal, você vai criando esse ciclo vicioso, a pessoa vai ficando naquele... Não, a gente tem que mudar. Se a gente não enfrentar, pegar bons exemplos, como está acontecendo lá em Florianópolis, certo? Para enfrentar essa situação da droga em Cuiabá, daqui a pouco você não consegue mais andar no centro histórico. E os comerciantes estão desesperados com isso. O que tem de roubo ali na região central, com essas pessoas que consomem droga, aqueles fios, eles entram na loja, arrancam os fios de cobre e tal. Está um desespero dos comerciantes. E passa tempo e vai só aumentando, e ninguém faz nada. Eu vou levantar essa voz aí no sentido de cutucar as autoridades competentes para começar a enfrentar essa situação. Já tem data de quando vai ser pautado esse projeto, o vereador, da questão Eu já apresentei. de proibição? Eu já apresentei, vou mandar uma cópia para você, vai dar uma polêmica, mas nós temos que, nesse aspecto, levantar essa situação para ver se desperta as autoridades competentes a fazer alguma coisa. Tá certo. Agradecer demais a sua presença aqui no Conexão Poder, vereador, deixar a câmera aberta para as considerações finais. Eu quero agradecer mais essa oportunidade, agradecer você que está assistindo essa entrevista, dizer que você pode acompanhar as ações do vereador Dilemar na minha rede social, @DilemarAlencar. Eu presto contas todos os dias das minhas ações como parlamentar e, como eu disse, nosso esforço agora é no sentido de ajudar a atual gestão do prefeito Abílio
a recuperar a nossa cidade. E quando chegar em 28, a gente tem uma Cuiabá mais bacana na área da mobilidade urbana, na área da escola, da saúde, da iluminação pública, uma prefeitura que cuide, que zele da nossa cidade. Já fica o convite aqui para o final do ano, dezembro, o senhor voltar aqui e nos contar, afinal, como foi o ano de 2025 de Cuiabá e também a gente já falar sobre quais são as perspectivas para 2026. Muito obrigada por conduzir comigo essa entrevista. Dilemário Alencar, nosso entrevistado de hoje aqui no Conexão Poder.